Abra seu coração. Você vai mergulhar mais no Espírito. O Espírito Santo vai falar contigo, vai ministrar o seu coração. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje com a presença do pastor Vitor Noro. Pode sentar, pessoal. Glória a Deus, meu Deus. Atmosfera. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz para a igreja, meu nome é Glaucio, sou lá de Itaguaí, vim de lá de longe, bem longe, tão longe, tão longe, muito longe, para estar aqui ministrando, liberando mais unção sobre a sua vida, amém? Então vamos fazer o seguinte, eu ministro, você recebe, amém? Amém. Glória a Deus. Eu ministro, você abre o seu coração, amém? Amém. Glória a Deus. Vai receber mais do Espírito Santo nesta noite. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. Trouxe aqui meu pastor dos adolescentes, nosso evangelista lá da igreja também. Rapaz, é muito ruim se apresentar. Muito ruim, mas eu sei que quando o Senhor ele prepara, quando a gente coloca diante do Senhor os nossos planos e projetos, o Senhor nos honra, amém? E eu sei que o Senhor ele vai estar ministrando no seu coração, na sua vida. De repente você já ouviu, já viu, já leu essa passagem, já ouviu falar sobre Daniel capítulo 1, ou nessa perspectiva de jejuar e orar, ou numa outra perspectiva. E nós vamos estar meditando. Sabe quando você levanta de manhã e abre a sua Bíblia e você e o Espírito Santo, sozinho ali, você com o Espírito Santo, e você, vamos meditar, vamos ler Daniel 1, e vamos meditar versículo por versículo, para ver o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, ao meu coração. Vamos meditar hoje, Daniel 1, vamos lá, ó. A gente vai para Daniel 1, e de Daniel 1 nós vamos para Lucas 4, amém? Vamos. Abre a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 1. Vai estar aqui, né? Eu vou estar lendo ali. Antes de eu ministrar, fala. Na NVI, isso. Coloca para mim na NVI. Acho que fica... Eu estou acostumado mais com a NVI. Eu vou estar falando sobre jejum e oração. Glória a Deus. Não tem como a gente ser cristão e não jejuar. Não tem como você ser um cristão e não orar. Não existe isso. A oração faz parte do cristão. O jejum faz parte do cristão. Jesus falou, né? Quando você orar. Jesus falou quando você jejuar. Jesus falou quando você ofertar. O próprio Jesus disse quando você... Isso tem que fazer parte da sua vida diária, da sua vida cristã. Então, o jejum não é uma opção para o crente. A oração não é uma opção, é um estilo de vida. Repete comigo, o jejum é um estilo de vida. Faz parte da vida do cristão. Então, o jejum, ele vai potencializar. A gente estava falando sobre isso esses dias, eu e o pastor Vitor, que o jejum, ele potencializa a nossa oração. O jejum, ele potencializa o nosso pedido. Aquilo que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. As suas orações, Senhor, eu preciso que o Senhor venha salvar o meu marido, porque a Tua palavra diz que eu tenho que declarar, eu tenho que profetizar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Então, quando você começa a orar pela salvação do seu marido, pela salvação
do seu filho, de um primo, de um parente, de um amigo. Você vai orar, vai fazer o seu pedido, porém você precisa revestir a sua oração de poder, de fé. Então, o jejum, ele vai revestir o seu pedido de fé. Ele vai potencializar a sua oração. Você pode ver que Jesus falou o seguinte: quando você olhar para a montanha, visualizar a montanha saindo da onde ela está e se precipitando no mar, você dá o comando. Ele fala o seguinte: você tem que visualizar, você tem que falar e você não tem que duvidar. Então, o que vai fazer você também não duvidar é o jejum. Porque o jejum, ele vai te fortalecer, ele vai potencializar a sua oração. O jejum, ele enfraquece a sua carne, você fica fraco. Pastor, mas quando eu jejuo, eu fico tão fraquinho, eu fico tão fraquinha. Todos nós ficamos fracos. A ideia é essa, é estraçalhar a carne, é estraçalhar o nosso corpo, para que o nosso espírito, venha ficar forte. Quem é que malha aí? Quem faz crossfit aí? Ao invés de ser no corpo, é no espírito. Então, quando você jejua, você vai visualizar você ficando o quê? Forte no seu espírito, grandão. Vai lançar a oração, vai fazer o pedido e vai grandão. Enfrentar os desafios, vai grandão, confiando no Senhor, que aquilo que você falou, o Senhor vai realizar. Porque quando você libera uma palavra e você jejua, você está revestindo a sua oração de poder. Por isso que o próprio Senhor, ele jejuava, Jesus jejuava. E ele falou, os meus discípulos, quando eu for, eles vão ter que jejuar. E quem é discípulo do Senhor Jesus? Todos nós precisamos jejuar. Claro, nós vamos jejuar com estratégias. Você tem que ter a tua estratégia para jejuar. Às vezes tem um irmão que está num nível, você não pode querer copiar ele. Às vezes a gente vê assim, um pastor, um líder no YouTube, e o cara fala assim, você tem que jejuar 40 dias. Aí, calma aí, mas qual foi a trajetória dele até ele chegar nos 40 dias? Deu para entender? Porque tem gente que fala assim, mas se não for para eu jejuar por 40 dias, eu nem jejuo não. Se você for fiel no pouco, no muito, o Senhor vai te colocar. Se você iniciar, Ele vai te honrar, o Senhor vai te honrar. Então, mas o que faz também na nossa vida diária, tanto nesta vida quanto no mundo espiritual, o jejum? Nós vamos estar lendo aqui, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, levou todo mundo como escravo. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, o demônio, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então, o desafio desses jovens que fossem selecionados seria o seguinte, aprender a língua e a literatura daquele povo. Olha o desafio, passa. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, durante 3 anos, eles deveriam desenvolver.
Eles deveriam aprender a língua, os ensinamentos, a cultura deste povo, Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então a gente já sabe aqui que esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não são nomes do povo judeu. Amém? Às vezes as pessoas falam assim: quando meu filho nascer, eu vou colocar dar o nome de Abednego. Aí quando faz 18 anos, muda, vamos lá trocar o nome. Então, esses não são nomes do povo judeu, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha que interessante. Daniel e os seus amigos, eles pertenciam ao povo de Deus. Só que eles já conheciam, eles já tinham uma vida de jejum. Eles se relacionavam com Deus. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, que vinha para um propósito e depois ele voltava. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Por isso que Davi, ele fez aquela oração: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque na época o Espírito Santo vinha sobre eles para um propósito e depois ele voltava. E aí Davi, quando ele era revestido pelo poder do Espírito Santo, ele fez a oração: Senhor, não tire de mim o seu Espírito. É tão bom, é tão maravilhoso, é tão poderoso, porque quando o seu Espírito está sobre mim, não tem filisteu que fique na minha frente. Não tem demônio que fique na minha frente. Não tem Deus que fique na minha frente. Eu passo por cima. Porque ele tinha experimentado. Por isso que a importância da gente jejuar. Por quê? Eu vou estar falando aqui um pouquinho também sobre Jesus. A Bíblia diz que quando ele foi levado, ele sai do Jordão e ele é levado ao deserto. O que acontece? O que a Bíblia relata? Que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto. E ali ele começa a jejuar, o propósito de 40 dias jejuando. Preste atenção, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Enquanto ele estava ali, se relacionando com o Espírito Santo, enquanto ele estava ali, se revestindo do Espírito Santo, se revestindo de poder, porque Jesus, ele era homem, ele era como eu e você, que precisava jejuar, precisava se relacionar com o Espírito Santo, amém? Ele se esvaziou da divindade dele. Então Jesus está no deserto, e ele começa a se revestir, ele começa a passar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, jejuando, se relacionando, sendo revestido pelo poder. E ali em Lucas 4, a palavra de Deus diz que no final do jejum, Satanás, o diabo aparece e começa a tentar Jesus. Abre lá em Lucas 4, aí a gente volta para cá. Vamos ver aqui. Aí está Daniel capítulo 1, versículo 8, né? Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve o quê? Fome. Vamos lá. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Ele começa a tentar Jesus. Jesus respondeu. Preste atenção, Jesus vai cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo.
Outra coisa é você ser revestido pelo poder do Espírito Santo. A gente vai ler aqui. Jesus, quando ele estava sendo revestido pelo poder do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Dentro, o Espírito Santo se une ao Espírito de Jesus. E ali Jesus é cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus dá fruto do Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela dá fruto do Espírito. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você lê a palavra de Deus, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Porque você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo se une ao seu espírito. E ali, na vida cristã, você lendo a palavra de Deus, você estudando a palavra de Deus, o que acontece? Você vai se enchendo do Espírito. Você vai observando na palavra de Deus como que Jesus agia nessa situação aqui. Ele não acusava, ele não julgava, Jesus não condenava, Jesus não pisava em ninguém, Jesus não fofocava, Jesus não tomava conta da vida de ninguém. Vai tomar conta da sua vida. Teve uma vez, eu fui na casa de uma irmã, e aí ela não era cristã ainda, e a filha dela era menor de idade, e o demônio sempre pegava ela, e ela já não estava aguentando mais. Aí eu fui evangelizar ela, e aí eu cheguei lá, e aí, irmã, o que está acontecendo? Ela, pastor, a minha filha vai para a escola, o demônio pega ela, sai da escola, está no ponto de ônibus, o demônio pega ela, aonde ela vai, o demônio pega ela. Eu já não aguento mais, pastor. Poxa, é minha filha, né? Quem é mãe, imagina, sua filha toda hora, o demônio pegando e jogando ela no chão. E eu falei assim, irmã, a senhora crê em Jesus? Ela, pastor, eu não quero ser crente não, porque eu não gosto de crente não. Porque crente é tudo fofoqueiro. Aí eu comecei a rir, comecei a rir, me deu uma crise. Eu comecei a rir. Ela, você está rindo por quê? Eu falei, porque é verdade. Crente é fofoqueiro, rapaz. Crente é muito fofoqueiro. Aí eu falei assim, até a senhora é fofoqueira. Ela, que isso, pastor, está me chamando de fofoqueira? Eu falei, irmã, todo mundo é fofoqueiro, irmã. No fundo, todo mundo é fofoqueiro. Tem um tiroteio ali perto da sua casa. No outro dia, o que a senhora faz? O que aconteceu ali? Já está querendo fofocar, não é da sua conta. Você compra o jornal, deixa eu ver as notícias da vida dos outros. Cara, todo mundo quer saber um pouquinho da vida das pessoas. Aí eu falei com ela, se a senhora entregar a sua vida a Jesus, a sua filha será liberta e nunca mais esse demônio vai pegar a sua filha, porque como ela é menor de idade, a senhora é a cobertura espiritual da sua filha. Ela entregou a vida dela a Jesus, está até hoje lá na igreja, a filha dela, nunca mais aquele demônio pegou a filha dela. Mas não é por causa disso que a gente vai fofocar, não. Vai tomar conta da sua vida. Aí, Jesus, ele está ali, ele se relaciona com o Espírito Santo, dá frutos do Espírito, e nós também, se relacionando com o Espírito Santo, dando o que? Fruto do Espírito. Não fruto do homem, não fruto da carne, mas fruto do Espírito. Então, você observa Jesus, passo a passo de Jesus. Tem até um livro que o tema é assim, em seus passos, o que Jesus faria, né? Então, ali, observando. E aí, você vai começar a dar o quê? Fruto do Espírito. E você vai ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ser cheio do Espírito. Amém? Aí, a gente vê Jesus sendo revestido pelo poder do Espírito, porque ele estava o quê? Jejuando. E ele disse que a gente iria jejuar também. Ia chegar o tempo da gente ter uma vida de jejum, assim como ele também teve. Porque quando você jejua, você está revestindo de poder. Fala com a pessoa que está do seu lado. Quando você jejua, não deixa ninguém dormir aí, não. Dá uma cotovelada assim, vai dormir aqui agora, não. Você vai ser revestido de poder. Eu sei que você trabalhou, acordou cedo, é uma terça-feira.
mas você vai sair daqui revestido de poder. Glória a Deus. E aí, Jesus sendo revestido de poder, o diabo vem tentar Jesus. Só que quando você é revestido de poder, sabe o que acontece? O seu QI aumenta. Preste atenção. Você fica mais inteligente. Você se destaca lá no seu trabalho. Nós vamos voltar em Daniel, hein? Nem voltei em Daniel ainda. Você melhora a sua percepção. Você aumenta o discernimento de espíritos. E aí também, não só ter discernimento de espíritos, mas também ter sabedoria para agir. Às vezes a gente está orando, Senhor, aumenta o meu poder, Senhor, de discernir a ação de cada espírito maligno, só que também não tem sabedoria para agir, não adianta. Então, quando você está jejuando, se revestindo de poder, porque o jejum reveste os filhos de Deus de poder. Quando o diabo vem te acusar, você, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá um homem, é rápido. Quando você está se revestindo de poder, você está lendo a palavra de Deus, é rápido aquela revelação. A revelação veio, você, uau, eu nunca tinha lido isso, porque o jejum aumenta a sua percepção, não apenas nesta vida, mas também no espírito, no espiritual também. Vai, passa. Aí Jesus vai, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, revestido de poder, o diabo falou, ele respondeu, está escrito também. Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Vai. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, o diabo também sabe. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. Olha só que interessante. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Olha que interessante quando você está jejuando. Olha que interessante quando você está se revestindo de poder. Vai. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Outra coisa é você estar no poder do Espírito Santo, porque é sobre você. É o Espírito Santo em mim e sobre mim. Está dando para entender, irmãos? O Espírito Santo sobre você é te revestindo de poder, é você chegar em casa e quando você orar para que alguém seja curado, você colocar as suas mãos e as pessoas serem curadas. Quando você vê alguma coisa, algum trabalho de macumba, algum trabalho de feitiçaria, de bruxaria, você não temer, você se posicionar e falar assim, Satanás, eu também estou jejuando, assim como Jesus jejuou, eu também sou filho de Deus, aqui na minha casa você não pode, aqui no meu trabalho você não pode, aqui na escola, na faculdade, aqui no curso, aqui na minha família, nos parentes você não pode, e está escrito. Porque o jejum, ele também te dá autoridade, ousadia para você falar. Quando a pessoa é tímida, sabe aquele tímido fala, não gosto de falar em público não, porque eu sou tão tímido. Quando você começa a jejuar, filhão, não tem timidez que te segure. Nada te para, é uma força, é um poder, é uma ousadia, a unção vem, porque o Espírito Santo vem com a presença manifesta dele sobre você. Sobre você, o jejum é sobre mim. Amém? O jejum é sobre você. E aí você que escolhe.
Você só quer se encher do Espírito, ou você quer se encher do Espírito, está cheio do Espírito e revestido de poder? A decisão é sua. Só que às vezes as pessoas não querem se sacrificar. Ah, pastor, sacrificar o meu almoço? Ah, não. Ah, pastor, sacrificar a minha janta? Ah, não. Mas aquele jovem rico, miserável, ele não abriu mão dos bens dele, porque Jesus falou: vá, vende seus bens, distribua para os pobres e siga-me, vá, sacrifique. Ele é miserável, ele não quis. Só que Jesus também fala com a gente: ó, vá, sacrifica a sua comida, sacrifica aquele lanche, vem, eu quero te revestir de poder. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está do nosso lado. Vai, abra mão. Eu sei que no início é penoso, mas é assim mesmo. Tudo no início é com dificuldade, mas vai com dificuldade mesmo. Fecha os olhos e vai. Uns 2 anos atrás eu fui lá no Beto Carreiro com a minha filha, e aí tinha um cabum mais alto da América Latina, sei lá. Eu olhei aquilo e falei: ah, filha, eu não vou não. 10 anos de idade a minha filha. Falei: filha, eu não vou não. Aí ela: não vai não, pai? Eu falei: não. Ela: vão comigo, pai. Eu falei: ah, não vou não, filha. É muito alto esse troço aí, vou não. Eu cheio de medo, né? Ela: tá com medo, pai? Eu falei: não, tô com medo não, é prudência. Prudência, tem nada a ver com medo. E tô olhando. De repente, olha assim, um tiozinho, sei lá, uns 70 anos de idade, 75, tranquilão, sentou e foi. Eu falei: não, agora eu vou. Agora eu tenho que ir. O tiozinho foi também, eu vou também. Aí eu falei: vamos, filha. Fomos para a fila, cheio de medo. Eu falei: ah, filho, Senhor, eu sei que eu não posso te tentar, mas é um brinquedo, Senhor. Eu tenho promessas sobre a minha vida, Senhor. Eu tenho promessas e o Senhor vai cumprir as promessas. E eu fui com medo assim mesmo. Não é a questão que você não vai sentir dificuldade ou medo. Vá com medo, vá na dificuldade, mas vá. Dá o primeiro passo. Você não pode se acovardar, sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas ali, em outra versão, está assim: os covardes não herdarão o reino. Esse tímido é o covarde, é aquele que não vai. Ah, não, eu não vou, eu não consigo. Você fica declarando o contrário. Ao invés de falar: não, eu vou, o Senhor é comigo, eu vou jejuar e eu vou ser revestido. Porque se eu for revestido, olha que interessante, o jejum, ele faz você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo. O jejum, ele aumenta o seu poder de discernir os espíritos, te dá ousadia, autoridade. Olha os benefícios que o jejum causa. Isso estou falando no mundo espiritual. Agora, volta lá para Daniel 1:8. Olha, vamos ver o que o jejum também causa na sua empresa, nas suas finanças, na escola, na faculdade, no curso. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, mas eu sou tão privado de inteligência. Eu sou tão limitado na inteligência, eu não tive estudo porque eu morei na roça, né? Eu não tive oportunidade, a minha vida foi muito penosa, a minha vida foi difícil, eu abri mão para cuidar dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, eu não fiz a faculdade que eu queria, eu não estudei. Aí vem com aqueles traumas do passado e complexo de inferioridade. Só que quando você começa a entender o que o jejum faz, e hoje você está começando a entender, e vamos entender melhor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel então vai e fala assim, ó, esse tipo de comida aqui eu não vou comer, eu não quero comer. Eu vou comer aquilo que o Senhor me orientar. Melhor para você entender, quando o seu pastor fala assim, vamos jejuar, assim dessa maneira, é isso que o Senhor está falando aqui contigo nesta noite. De repente o pastor vem e coloca um projeto para a igreja, lança um projeto para a igreja, você é a igreja. E aí ele fala o seguinte, vamos fazer isso aqui, vamos jejuar. Aí você, rapaz, vamos jejuar, vamos fazer isso aqui. Daniel abriu mão e eu também vou abrir mão, porque está escrito, repete comigo, está escrito, porque está escrito que o Senhor foi com Daniel e os seus amigos, e o Senhor vai ser comigo e com a minha família, amém? Vamos lá. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias, peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, repete comigo, 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então eles separaram, vamos comer vegetais e vamos beber somente água, vamos lá, durante 10 dias, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. O Senhor dá um direcionamento, o Espírito Santo vai até Daniel e fala, Daniel, você vai comer vegetais e beber somente água. Aí o seu pastor vem, cheio do Espírito Santo, revestido de poder do Espírito Santo, que o Vitor jejua pra caramba, revestido de poder, o Espírito Santo fala com ele, igreja, vamos jejuar desta maneira, amém? Aí você que é discípulo do Senhor Jesus recebe, pastor, vamos, estou contigo, vai vir benefício para você, para a igreja, para a sua família. Eu lembro que lá na nossa igreja, a gente tem 7 anos de aprisco urbano, assim que iniciou meu ministério, há 7 anos atrás, e aí a gente, todo ano a gente reunia e a gente jejuava no coletivo. E aí quando o meu pai, ele falece, inicia o meu ministério e todas as pessoas saíram. Éramos 7 igrejas, todos os pastores saíram, porque muda o profeta, muda a visão. E ficaram 17 pessoas. Janeiro de 2016, 17 pessoas ficaram. Falei, pronto, acabou a igreja, e vou fechar as portas, todo mundo saiu, e o Espírito Santo falou comigo, não, agora inicia o seu ministério. Inicia o seu ministério. Tá bom, então vamos trabalhar. Jejuando, primeiro ano, segundo ano, o Vitor acompanhou. Primeiro ano, segundo ano, aquela dificuldade toda, e a igreja crescendo, a unção sendo liberada. Hoje a gente está 7 anos, com 7 anos, o caráter da nossa igreja formada. A nossa igreja hoje, a estrutura é a mais bonita de Itaguaí. Onde, quando iniciou o nosso ministério, muitas pessoas amaldiçoaram a gente, muitas pessoas falaram que a igreja, as portas iriam fechar, falaram que a gente não iria crescer, falaram que a gente inventaram um monte de mentira, só que o Senhor honrou, porque Ele conhece o nosso coração, porque aquele que chamou, filho, Ele é fiel. Ainda que as pessoas venham se levantar contra a sua igreja, contra a sua casa, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. São 2 trabalhos do diabo, se levantar, um de se levantar e outro de cair. E hoje a gente vê a nossa igreja prosperando, a nossa igreja crescendo em finanças, o povo sendo próspero,
o povo fazendo faculdade, o povo abrindo empresas, e a gente só crescendo, 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 porque a nossa igreja, ela está cada vez mais sendo revestida pelo poder. Amém? Vamos lá. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Ó, que interessante. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava o quê? Vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Repete comigo, sabedoria e inteligência. Para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Aqui não está falando do sobrenatural. Aqui está falando da empresa que você quer abrir. Aqui está falando lá da faculdade, você ser aquele aluno, melhor aluno da sua turma. Aqui está falando, é você se destacar lá no seu trabalho. Aonde você trabalha? Eu não sei onde você trabalha. Você trabalha embarcado, você trabalha na farmácia, você ser dono da Max. É você se destacar, porque quando você está jejuando, porque o Senhor quer te abençoar também nessa vida, aqui. E aí você está lá na empresa, aí as pessoas, o seu supervisor, olha para você e diz o seguinte: uau, esse aqui tem um espírito de excelência, como Daniel era conhecido. E aí você começa a se destacar. Daqui a pouquinho você é promovido. E as pessoas, como você chegou? Eu não entendo. Você, como você? Aí você, eu tenho um segredinho, filhão. Eu sei usar as armas espirituais. Porque eu abro mão de comer. Enquanto muitos não estão abrindo, eu abro mão. Enquanto muitos estão dormindo, eu estou orando. Enquanto muitos estão comendo, eu estou jejuando. Enquanto muitos estão tomando a Coca-Cola que não consegue, eu estou bebendo água. Com um propósito. Então você jejua, você, pastor, eu quero abrir a minha empresa de celular. Então o que tu vai fazer? Você vai jejuar, vai orar, revestindo a sua oração, o seu poder, o seu pedido de poder. O que é isso? Revestindo a sua oração de fé. Porque o jejum reveste a sua oração de fé. E aí você fala, nisso que você está jejuando, o Senhor, Ele começa a te dar sabedoria e inteligência. Aí aquilo que você estava pesquisando, você começa a estudar sobre aquele negócio que você quer abrir. Aí o Senhor vai abrindo a sua mente, fazendo conexões, te dando revelação daquele trabalho, daquela tecnologia, da ciência ali, da cultura, daquela situação. Opa! Meu Deus! Aí você começa a crescer, porque tem um tempo também de desenvolvimento. Você começa a crescer, você começa a crescer. Como é que você chegou lá? Como é que ele chegou lá? Como que ele está lá? Aí a família fica, como que o fulano está lá? Aí os primos ficam, como que ele chegou? Aí o amigo, como que ele não eu? Porque eu sou melhor do que ele, eu sou mais inteligente do que ele. Eu tenho mais condições do que ele não tem. Como que ele chegou e eu não? Porque você vai falar assim, é porque eu jejuo, filho. Eu fico revestindo a minha oração de poder, eu fico revestindo o meu poder, o meu pedido com fé, eu fico orando, eu fico buscando, eu uso as armas para cada pedido. Eu uso as armas espirituais para essa vida aqui também. E ele fala, conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Está falando, sabe o quê? Sobrenatural. Está pegando a chave?
Amém? Está pegando a chave? Quando você jejua, você fica mais inteligente. Posso ouvir um amém? Amém. Quando você jejua, você fica mais sábio. Quando você jejua, o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais. Quando você jejua, você começa a fluir no sobrenatural. Quando você jejua, você começa a se destacar lá no seu trabalho. E não importa a idade, porque para o Espírito Santo não tem idade. Ah, pastor, mas eu já estou com 60 anos, eu estou com 70 anos. Milagre para todas as idades. O negócio é você ter a revelação e não apenas a informação. Se eu for embora, terminar o culto, e você, a partir de hoje, não se posicionar, não, hoje eu vou começar a jejuar. Gostei dessa parada aí, vou começar a jejuar. Quero ser mais inteligente, estou me achando muito burrinho. Quero ser mais inteligente, quero ter mais sabedoria. Vou buscar, vou me destacar, vou avançar, vou fluir no sobrenatural, vou orar por cura e as pessoas serão curadas, em nome de Jesus. Vou começar. Por quê? Porque isso é se relacionar também com o Espírito Santo. Porque nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. Então, quando eu jejuo, eu estou abraçado com o Espírito Santo. Quando eu jejuo, eu estou constantemente na presença do Espírito Santo. Quando eu estou jejuando, eu estou constantemente me humilhando, porque o jejum te humilha. Você está se humilhando, não é sendo humilhado pelas pessoas, mas você está se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor. E você está constantemente na presença do Senhor. E aí não tem como o Senhor não te abençoar. Não tem como o Senhor não te honrar. Aí você começa a ler. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Quando eu leio a Bíblia, me dá um sono, esse sono vai embora. Porque se você começa a ler a Bíblia e dá sono, são duas situações. Agradeça a Deus porque você está sendo curado da insônia. Quem tem insônia, começa a ler a Bíblia então. Vai ser curado porque vai vir um sono. Ou é espiritual. E aí você começa a ler a palavra de Deus e fica mais fácil o entendimento da palavra de Deus. Aí você começa a estudar sobre algum tipo de negócio, fica mais fácil. Você começa a estudar música, fica mais fácil você tocar. Fica mais fácil você cantar. Sabe por quê? Porque já não vai ser mais pela sua força, vai ser pelo Espírito Santo. Aí fica mais fácil, você vê alguém da sua família em depressão, você vai jejuar, e aquele espírito que está causando depressão em alguém da sua família, vai bater em retirada. Aquele problema que está na sua casa, casamento, vai ser restaurado. Eu não posso falar que eu estou passando por problema no casamento. Eu estou há anos casado. Eu estou doido para me separar, doida para me separar, mas eu não posso. O que vai ser de mim? O que as pessoas vão falar? Você começa a jejuar e o Senhor começa a restaurar seu casamento. Aí você vai falar assim: glória a Deus por eu não ter separado, porque o Senhor renovou o meu amor pela minha esposa, o meu amor pelo meu esposo. Casamentos são restaurados, vidas restauradas. De repente você está com ansiedade, você começa a jejuar, e aí você começa a ficar forte no espírito. Sabe o que acontece? Aquela ansiedade bate em retirada. De repente você está doente, está orando, essa diabetes que não vai embora, o pâncreas não está funcionando corretamente, estou com problema de coração, meus rins estão capengando, eu não sei, eu estou orando, você começa a jejuar. E aí você começa a ficar forte no espírito. Sabe o que é ficar forte no espírito? É fé. Um homem de fé, uma mulher de fé. E aí o Senhor começa a trazer cura, porque quando o Espírito Santo está sobre você, presta atenção aqui, o Espírito Santo está sobre você, te revestindo, esse revestimento não é apenas no seu espírito, mas no seu corpo físico.
Aí está revestindo os seus órgãos com a presença manifesta, porque aonde a presença manifesta, a cura. Aonde a presença manifesta do Espírito Santo, a libertação. E aí você está com um problema nos seus órgãos, e aí o Espírito Santo começa a se revestir dele nos seus órgãos, no seu coração, nos seus rins. E aí daqui a pouquinho você está com a cura, está sendo curado, está sendo curada, está sendo liberto, está sendo liberta, está avançando, está contando testemunho, está ganhando vidas para Jesus. E ainda começa a ser um evangelista. Porque começa a testemunhar a pessoa, meu Deus, eu vi, você estava doente, não está mais. Porque o Espírito Santo está sobre mim, para fazer em mim e através de mim. Sabe por quê? Porque eu comecei a jejuar, Olha que interessante agora. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. Olha só, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, foram selecionados, foram escolhidos. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam o quê? Sabedoria, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 10 vezes mais. Meu Deus, tem alguém aí? 10 vezes mais sabedoria e inteligência. Filhão, quem tem o Espírito Santo e se reveste do poder do Espírito Santo, 10 vezes mais sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência para pregar, sabedoria e inteligência para ensinar, sabedoria e inteligência para tocar, sabedoria e inteligência lá no seu trabalho, para você se destacar, sabedoria e inteligência para você empreender, você ter a sua empresa, sabedoria e inteligência para você cozinhar, fazer aquela comida que você achava que era difícil fazer, não importa qualquer área da sua vida, 10 vezes mais sabedoria e inteligência. Ah, pastor, lá na escola, de repente você está aí, adolescente, jovem, sei lá, está aí lá na escola, que dificuldade eu tirar um 10, começa a jejuar. Ah, eu estou fazendo um curso, não entra na minha cabeça, meu Deus, eu paro, eu estou lendo, não entra na minha cabeça. Começa a jejuar, 10 vezes mais inteligência. Você vai começar a jejuar, você vai começar a ler livros, filhão. Você vai começar a jejuar, você vai começar a ler livros, a estudar, a fazer cursos, a ler a palavra de Deus. 10 vezes mais. Nossa, eu estou entendendo. Olha só, agora eu entendi. Olha só, está tudo mais fácil para mim. Olha só. 10 vezes mais nas suas finanças. 10 vezes mais sabedoria para você agir, conexões. Porque quem faz as suas conexões para te prosperar, para você gerar riquezas, é o Espírito Santo. Quem te guia, quem te lidera, é o Espírito Santo. E aí na sua área de atuação, eu não sei se você é um empresário, na sua área de atuação, o Senhor ele vai te dar 10 vezes mais sabedoria e inteligência para você se destacar. Uau! Da onde ele é? Ele é lá da Igreja Batista Ebenezer. Posso ouvir um amém? Você está fazendo faculdade, você só tira 10. De onde ele é? Lá da Igreja Batista Ebenezer. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas mesmo assim, eu sei, o senhor falou, me mostrou que eu vou ficar mais inteligente, eu vou ter mais sabedoria, vou fluir no sobrenatural, vou ter sonhos, visões, vou fluir no profético. Eu sei, mas pastor, mas eu ainda... É tão difícil eu abrir mão da comida, sabe por quê? A minha vida é tão corrida.
sabe? Eu sei que o senhor falou ali do jovem rico, que ele não abriu mão, né? Poxa, o que é um prato de comida do que riquezas, né? Bens materiais, né? O que é um prato de comida? Aí eu falo para você, qual é o mais importante, a sua cura ou um arroz com feijão e bife? Qual é o mais importante? A libertação da sua família, do seu filho, da sua filha, seu marido, sua esposa, ou um arroz com feijão e macarrão? Vamos quebrar as fortalezas, vamos destruir as fortalezas. Conhecereis a verdade, libertará a sua mente. A sua mente. O que é mais importante? Aquela feijoada? Ou um lar de paz, um lar profético? Qual é mais importante? O almoço ou você prosperar financeiramente? Qual é mais importante? O que é prioridade na sua vida? Feche seus olhos, repete comigo. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu firmo uma aliança contigo. Eu vou começar a jejuar, porque eu quero 10 vezes mais sabedoria, inteligência, sonhos e visões. Sonhos e visões, sabedoria, inteligência, sonhos e visões, 10 vezes mais, através do jejum e oração, eu terei 10 vezes mais sabedoria, inteligência, sabedoria, inteligência, 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, sabedoria, inteligência, sonhos, visões, vou fluir no profético, 10 vezes mais, 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 10 vezes mais na sua casa, no seu trabalho, 10 vezes mais na sua igreja, 10 vezes mais no seu ministério, no seu chamado, 10 vezes mais. É a palavra de Deus. Através do jejum e oração. Ah, pastor, mas ainda... Caramba, ainda dá uma... Só em pensar na comida da mamãe, dá uma... Vamos ver, abre a tua Bíblia aí. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Vamos arrebentar essas correntes aí. Que não deixa, de repente, você jejuar. E no final, eu vou estar orando, em nome de Jesus. Diz assim, o destino deles é a perdição. Sabe por quê? Porque o seu Deus, Deus o quê? Minúsculo, está falando de demônio, tá? Porque o seu Deus é o estômago. Quando você não jejua, quando você não abre mão, o seu Deus, está falando de demônio. Existe um demônio que domina o estômago e não deixa a pessoa jejuar. Sabe por quê? Porque eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas... Só pensa em comer, filho. Não querem nada que venha do Espírito Santo. E tudo que você menospreza em relação àquilo que vem da parte de Deus, você está menosprezando o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que pensar das coisas
do alto. Então, quando você não consegue jejuar, o teu pastor está ministrando, a gente está ministrando, a palavra de Deus está falando. Eu sei que muitos aqui estão jejuando, glória a Deus por isso. Mas sempre tem aquelas pessoas que têm dificuldade para jejuar. Eu sei disso, que tem, até querem jejuar. Mas é necessário a gente motivar. É necessário a gente dar aquela, vamos gente, vamos jejuar, porque você vai receber 10 vezes mais. Você já reparou que tudo que a gente faz para o reino de Deus, o Senhor nos recompensa? Ah, pastor, mas aí, quando eu faço as coisas para Deus, eu não quero nada em troca. Então você está rejeitando aquilo que o Senhor vai te dar. Ó, Senhor, eu não quero nada não, dá para outro. Eu não quero não, tudo que vem do Senhor é santo e sagrado. Então, quando você jejua, o que Ele te dá é para um propósito. E esse propósito vai glorificar o nome de Jesus. Então, você jejua para se fortalecer, se relacionando com o Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo e sendo revestido pelo poder do Espírito Santo, para um propósito. E aí, quando você jejua, você começa a destruir esse Deus estômago, ó, vai embora. Quem comanda aqui é o Deus Espírito Santo. Porque quando eu abro mão da comida, quem reina em mim é o Espírito Santo. Você quer mais do Espírito Santo? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Eu queria que você colocasse suas dúvidas.